Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui enluarados para conferirmos o segundo episódio da quinta temporada da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, logo de cara já posso dizer que episódio boring. Pois é, um episódio tedioso. Esse foi o primeiro dessa temporada, que lá pela metade, não sabia que era metade, mas lá, enquanto eu estava assistindo aquela sequência lá no planetinha, que caramba, esse negócio não acaba não? O que que eu fiz? Dei uma olhada enquanto já estava a exibição. Pois é, e estava mais ou menos na metade, pois é, eu faltava ainda mais metade. Eu fiquei desesperado, eu não aguentava mais. É um episódio que só fica enrolando, 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 aquela coisa tediosa. E eu meio que nem prestei atenção, estava até falando mal. Porque lembra que quando a Michael e Saru desceram no planeta, eles desceram muito longe lá daquele templo, né? Eu falei, caramba, por que eles se teletransportaram tão longe? Por quê? Por quê? Por quê? É que eu não tinha percebido, né, que a Tilly e a Dira já tinham falado, né, que tinha lá o campo eletromagnético que ficava em volta do templo e atrapalharia o teletransporte. Ou seja, não era uma maluquice gratuita, tinha um motivo técnico, coisa e tal. Mas claro, no fundo foi para dar um motivo para os dois personagens ficarem conversando durante um tempão. E também aquela sequência de ação que foi meia boca, né? Que é a única, né, do episódio. Enquanto do episódio de estreia teve duas sequências de ação, aqui só teve uma. Mas é uma situação também que você fala, oh, não vai ter perigo nenhum os dois vão se machucar, ou se machucar também não tem problema, porque depois é consertado lá na enfermaria. Não tem grandes consequências, né? Você não sente emoção nesse tipo de produto de ação. Você realmente apenas quer que acabe logo. E claro, para depois toda essa sequência ali do templo ser resolvida na base do poder de raciocínio de Michael em decifrar as situações ali, blá 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 blá. Pelo menos, claro, não é ela que depois define qual é a próxima etapa, né? Quem acaba dando a deixa de, a gente não tem que ir para Beta Z não, a gente tem que ir para Trio. Pois é, aí é a Dira que dá a deixa. E ela fica toda sorridente, né? Por quê? Eu até me esqueci por que ela fica sorridente. Mas quando eu estou gravando aqui esse vídeo, eu já assisti o terceiro episódio, então eu sei por que ela está sorridente. Eu tinha esquecido, tinha me livrado da memória porque ela tinha ficado tão sorridente, mas depois quando eu lembrei, assisti o terceiro temporada, o terceiro episódio, eu falei, não é possível, esse personagem vai voltar de novo. Enfim, mas o que vale? Esse episódio aqui, ele é muito estendido, muito arrastado, ele é tedioso, ele não oferece pra gente emoções. A cena de ação não oferece nada de emoção. Mas, claro que tinha que ter um absurdo aqui para meio que, sei lá, colocar um temperinho de polêmica, né? Aliás, foi dado para todos os três novos personagens. Mas o primeiro que a gente vai focar, né, é o Reiner, né, que ele foi colocado num inquérito disciplinar, né, a respeito das suas ações em campo lá que a gente viu no primeiro episódio, onde ele, para resolver a pendenga de conseguir pegar os dois miliantes, ele, claro, já tinham percebido que o plano de fuga lá de Mol e Lack já estava planejada há tempos, ou seja, se algo ocorresse de errado, eles tinham uma maneira de escapar, né? Que era justamente entrar num túnel e já tinha colocado explosivo para ser detonado, né? O que então a Michael tinha pensado? Bom, detone então os explosivos, eles não podem ir. Mas aí não sei o que, para lá e para cá. Aí depois ficou aquela briga entre Michael e Rainer para decidir se parava, detia lá os dois ou não, e platiti patatá, e depois, enfim, a Rainer falou, não, vamos destruir o negócio lá, porque não sei o que, não vai dar perigo, não vai dar avalanche, não sei o que. Tá, tudo bem, vai, explodiu. Aí logo em seguida o Mol e a Lack, a bordo lá já da nave deles, eles dão um tiro na montanha e começa então, enfim, aquela avalanche lá já citada. E o que aconteceu então no inquérito? Colocaram a culpa de tudo na cabeça do Rainer. Por quê? Por quê? E eles, claro, eles deram um motivo. Não, você deu ideia para os bandidos. Você ensinou eles como
provocar avalanche de uma certa forma, mas que birutice é essa? Como é que ele pode ser acusado de algo que quem fez não foi ele, foram os bandidos? É completamente doido, não tem sentido. A culpa não está sobre ele. Não importa que ele, de alguma forma, tenha dado ideia para os bandidos ter o seu lance, né, no jogo. Não importa. Porque os bandidos poderiam ter sacado essa ideia por conta própria. Eles não estão com uma informação lá de dentro da nave, onde eles olham um para a cara do outro. Caramba, você viu o que o pessoal da frota fez? Cara, vamos usar o mesmo truque em cima deles. Não, eles não têm essa informação. Ou seja, o que eles efetivamente fizeram, os bandidos, de detonar a montanha e provocar uma avalanche para distrair na perseguição, cara, não dá para atribuir na culpa do Reiner. Não tem sentido o que foi feito aqui. Os roteiristas são doidos? São malucos? Ou eles não sabem escrever? Acho que essa é a última opção, né? Eles não sabem escrever uma situação melhorada, né? Podiam, claro, colocar outras informações lá no primeiro episódio para depois ser discutida aqui, ser uma coisa mais interessante, né? Que efetivamente o Reiner pudesse ser mais ser culpado de fato de algum desdobramento, né? Mas não de que os caras pensaram na mesma ideia que ele supostamente deu. O problema do texto é que a própria Michael já havia alertado que podia dar errado. Ok, beleza. E como é que ele sabe dessa informação? Ok, eles são obrigados a fazerem relatórios, né, das missões. Devia estar escrito lá, né? Só que eles estavam justamente em regime da diretriz vermelha, ou seja, faça o que precisar ser feito para cumprir a missão. O Reiner fez. Ele não pode ser culpado. Claro, houve uma consequência, mas a consequência não tem a ver diretamente com ele, tem a ver com os bandidos. Não tem cabimento, não tem motivo para essa questão do inquérito ter sido colocada em jogo. Primeiro porque os dois, né, tanto a Michael quanto o Reiner, estavam sobre a determinação de cumprirem a missão custe o que custar. Ok, beleza. E o desdobramento que aconteceu não é fonte do Reiner. Por que eles não culparam a Michael, por exemplo, né? Porque também foi a ideia dela de detonar a entrada da gruta, do túnel, enfim, uma maluquice danada. A questão é que eles precisavam tirar o personagem lá da sua própria nave, lá da Antares, né? E depois, lá no final das contas, a gente descobriu ao final do episódio que ele seria efetivado como um novo imediato da Discovery, já que, eu esqueci de comentar no primeiro episódio, o Saru vai abdicar do seu posto na Frota Estelar, né, para virar um embaixador da Federação. São instituições diferentes, né? Ele realmente precisa abandonar seu posto num lugar para poder entrar em outro lugar. Agora, voltando um pouquinho ao inquérito, né? Quem estava presidindo basicamente ali o inquérito era como é o nome dela? Caramba, esqueci o nome da presidente, a Keller, acho que é Keller, né? Se não for, o nome aparece aqui corrigido, mas ela que estava presidindo. E por que ela estava fazendo ali, ela, a chefona ali do inquérito? Se isso é uma questão da frota, não é uma questão da federação ser um capitão, ele atuou mal na sua missão dada pela frota ou é a federação? O Kovic, ele é de quem? Ele é da federação ou é da frota? Não sabemos, parece que ele é da frota, né? Mas por que o inquérito ali estava sendo encabeçado por uma representante, a chefe da federação? Também não tem sentido. É a mistura que a Era de Prata, sacrilégio que eu falei, a Era de Latão, né, esses péssimos roteiristas fazem na mistura, eles não sabem definir direito o que é federação, o que é frota, faz uma salada, e essa cena aqui, especificamente, demonstra basicamente que realmente eles não sabem, eles misturaram a chefe de uma instituição com uma questão que é da outra instituição, né? Aquele julgamento ali, aquele inquérito literalmente militar, não tem nada a ver com a federação. Sim, ali o Vance poderia estar presidindo, ela não poderia estar participando ali, a presidenta, mas ele podia falar, olha, a federação reclamou com a gente precisa tomar uma atitude,
né, meio que forçada. Mas a gente não estava trabalhando sobre a diretriz vermelha? A gente estava, mas deu problema, né? Deu quase merda. Não deu porque eles resolveram. E também tem isso, né? Se a coisa efetivamente não aconteceu, eles conseguiram reverter o dano, então quem foi que consertou o problema que estava sendo culpado? Foi o próprio Reiner, né? Quer dizer, não foi ele, né? Na verdade, quem deu a ideia para fazer o escudo ali com as duas naves, aliás, primeiro foi só com a Discovery, né? Acho que foi a Dira também, né? A Dira tá cheia de ideias ultimamente, né? A Dira, o Atili, sei lá, né? Também a duplinha dinâmica que agora começou, né? Mas de fato, né? Rain não podia ser culpado, mas ele precisava sair da sua nave e ocupar o lugar do Saru. Mas agora sim, voltando às duas, né? A duplinha adolescente, né? Tá completamente, né? Se na questão romântica de Tilly, que aconteceu no primeiro episódio, é uma coisa completamente adolescente, aquela insegurança dela, né? E principalmente sabendo que ela era mais soltinha antigamente nas festas, por que ela agora tá... Se não me engano, acho que ela parecia até beijando, né, um cara, né? Não sei se foi na primeira temporada ou foi na segunda. Acho que foi na primeira temporada que teve aquela festinha, né? Enfim, não importa. Mas a insegurança dela aqui, tudo bem, é uma personagem insegura, né? Que não cresce, né? Mas ela tá numa duplinha com a Dira ali de, risadinhas pra cá, piadinhas pra lá, não sei o que. Pura duas adolescentes, claro, sempre vale dizer, desde o começo da série. Eu sempre disse e continuo afirmando, Discovery foi feita para um público-alvo que não é nós, velhacos, que gostávamos da Era de Ouro e da Era de Prata. Não. O público-alvo aqui de Discovery e todos os outros produtos derivados a seguir foram feitos e são feitos para adolescentes. E se antes meio que a gente torcia o nariz para a existência de um Wesley Crusher lá no elenco de A Nova Geração, digamos que agora, né, Tilly e a Dira são essenciais, né, para esse público-alvo, que eu sinceramente, eu não acredito muito que a audiência seja tão alta assim dessa série. Enfim, não importa. O que vale é que foi um episódio completamente tedioso. Mas vamos voltar então à questão lá dos vilões, né? Porque o Book, ele acha um jeito, né, de contatar os dois, naquela coisa meio camuflada, mas ele consegue conversar com essa dupla dinâmica de vilão e ele acaba descobrindo sem querer que de alguma forma, ou de alguma forma não, é uma forma direta, né? Ele conhece a Maul. Pois é, como? O tutor dele, né, que é o Cleveland Booker, quarto, ela era filha dele? Acho que era a filha dele, né? A Maul? Porque ele faz lá, pede pra Zora fazer um rejuvenescimento, eu ia falar envelhecimento, não, ao contrário, um rejuvenescimento da foto dela e colocando ela para 9 anos e 9 anos e 4 meses, uma coisa assim, né? Ou 10 anos, enfim, não importa, né? Mas ela é super novinha. Aí a Zora faz o rejuvenescimento e ele reconhece, eu te conheço. Na verdade, quando eles estavam conversando, né? Quando ele declarou seu nome, o Book, ela já tinha sacado, a gente se conhece, né? Ele percebeu que ela já tinha denotado que conheciam, né? Enfim, né? É um desdobramento mais melancólico, digamos assim, para os próximos episódios, né? Porque o Book também, né? Ele precisa meio que assumir a carga dramática do que era a Michael nas primeiras temporadas. Lembro, né? Que a partir da quarta temporada, da terceira temporada, aliás, né? Tentaram embutir que a Michael era um personagem alegre. Então toda a tristeza, a carga dramática foi passada mais para o Book. Claro, ela também participava um pouco, mas basicamente hoje em dia é mais quem é sofredor mesmo é o Book. Eu vi de temporada passada, com a questão lá do planeta que ele perdeu, enfim, um monte de coisa. E agora, claro, que ele tem uma certa... Ele até definiu, né? É a coisa mais próxima de família que ele tem, que é exatamente... ou seja, a relação entre os dois vai ficar próximo. Eu acho que no fundo, lá no final, ela vai ser do bem, ela vai trair o Locke. Claro que o Locke tem aquele amor meio que platônico para cima dela, né? E isso vai dar confusão com certeza, mas não tenho dúvida disso. E tirando isso, de novidade que tem, assim, é revelado que Vance já conhecia o Ryan há questão de 30 anos, né? Não sei se eles atuaram juntos, enfim, coisa assim, né? É uma coisa meio que de amizade ali, um pouco, né?
Mas ele forçou, né, o amigo, né, a uma aposentadoria precoce, né, que foi a decisão lá do inquérito militar, né, foi realmente tirar ele da jogada e a Michael vai pescar ele para ser o seu novo imediato, né, isso vai prestar claro que não, eles não vão bater, porque ele é basicamente uma certa Michael, né, e é curioso, né, num certo momento que tá Michael conversando com Vance, ela fala, né, que ele, uma questão assim, ela não falou textualmente, né, mas ela meio que já é uma pessoa mais amadurecida, né, ou seja, se admite realmente que ele é uma pessoa, mesmo sendo muito mais velho do que ela, mais imaturo. Pois é, mas apegada a fazer as coisas acontecerem, que era o que a Michael fazia nas primeiras temporadas, né, aquela coisa da proatividade. O Rainey que faz o que ela fazia antes. Basicamente isso, né? Agora, diga-se passagem, né? O Michael amadureceu aonde? Não sei. Foi imposto pelo texto, né? Ela é uma pessoa madura agora. Ela não amadureceu. A gente não viu essa maturidade acontecer. A gente viu choros para lá e para cá. A gente viu situações dramáticas para lá e para cá. Mas a gente não viu a personagem amadurecendo, porque o texto não sabe passar essa noção para nós, quer dizer, a nossa percepção não acontece. É dito que ela amadureceu, mas ela não demonstrou para o espectador que estava acompanhando as histórias que ela de fato, né, tem uma certa maturidade. Isso não, claro, isso não. O texto da Era de Latão nunca faria isso para nós, né? Enfim, é um texto não, um episódio completamente chato e que estabelece algo que já parecia que seria, ou seja, a cada nova semana teremos um passinho pequeno para frente a respeito do grande mistério da temporada. Ou seja, acharam uma pista aqui nesse planeta, já sabemos que no próximo eles irão para Trio, e acharam outra questão lá, também um outro detalhe, e assim por diante para o quarto, para o quinto, para o sexto episódio. E por aí vai. Aliás, nesse episódio aqui, né, já ficou estabelecido que eles têm um modelo, um quebra-cabeça, de fato, para preencher, né? 5 peças. Eles descobriram uma peça naquele desenho que já estava lá, naquele diário lá. Esqueci de comentar, né? Que teve o sintesoide lá no primeiro episódio, é o tal do Fred, né? Que ele leu rapidamente lá aqueles escritos, que o livro, né, ficou de posse dos piratas, e pegando a memória lá do Fred, eles conseguiram todos os dados, tinham lá o desenho, depois fizeram uma versão 3D, onde a Michael encaixou aquela pecinha que eles encontraram lá no templo sagrado desse planeta, que eles ficaram para lá de 20, 25 minutos, consumindo quase metade do tempo do episódio em pura enrolação. Ou seja, ainda teríamos mais pelo menos 4 pedaços ali daquele quebra-cabeça. Provavelmente essas 4 peças vão demorar muito para aparecer, porque a gente já tem mais 8 episódios, né? São 4 peças, basicamente, a cada 2 episódios teremos uma outra pecinha aqui, ou talvez um pouquinho antes, porque aí no fim ele estará completo, aí será o episódio final. Ufa! Basicamente a gente já sabe como a temporada vai se desenrolar. Se antes a gente tinha lá na terceira temporada, uma certa quantidade de luzes para ir atrás, aqui a gente tem as peças também. Que coisa original, né? Enfim, episódio chato. E para ele eu atribuo, claro, uma nota menor do que eu comecei. Se antes eu dei 1 asterisco e meio, para aqui eu dou apenas 1 asterisco. Episódio que não leva a gente para lugar nenhum. Praticamente, tem umas novidades aqui, acolá, situações que mudam. Vem a relação a Rainer em relação a Maul. Basicamente, esses dois personagens. O que mudou de fato é quase mais os personagens novos, claro. Por tabela, o Book também já tem um novo caminho dramático para ir, né? Mas não tem grandes coisas não, para falar a verdade. O problema é o texto. O texto não ajuda a gente gostar dos personagens, até na evolução deles. E aí não tem jeito. Fazer o quê? Para esse, então, segundo episódio da 5ª temporada de Star Trek Discovery, eu atribuo apenas 1 asterisco. Todo feliz. Bom, depois a gente vai ver como tudo se desenvolve.
É isso. Semana que vem a gente se vê.